Bom pessoal, voltando ao vídeo, eu resolvi parar o outro vídeo para ele não ficar muito longo e fazer um vídeo específico dessa parte da bandeja. Acho que fica melhor dessa forma. Então, estamos aqui com o painel frontal, como estávamos falando, e vamos focar um pouquinho na parte da bandeja, tá? A bandeja ela possui ajuste de altura através de uma chaveta que tem do lado de cá, onde quando puxamos eu vou só apoiar a mão do lado de cá para não ficar totalmente solta a bandeja depois que eu libero aqui. A hora que a gente puxar a alavanquinha para frente, ela solta a altura da bandeja, tá? Então, como temos dois guias, um na esquerda e um na direita, a bandeja corre nesse guia para cima e para baixo. Lembrando que o equipamento ele está apto a fazer recozimento de estojos até calibre .50. Então, obviamente que se a gente parar para pensar, .50 vai ser lá embaixo, ela vai lá no fim de curso. Só que aí o que acontece? Tem um detalhe que eu já tenho falado com muitos atiradores. Nós temos a situação da mesa. Olha a altura da bandeja com relação à mesa. O estojo, a hora que ele for sair daqui, ele vai cair, ele não tem altura para sair de dentro da bandeja. Então, para os calibres que são muito longos, eu oriento sempre, por exemplo, 7mm Remington Magnum, o próprio 300 Winchester Magnum, 458 Lote, vários calibres que são muito longos, eu oriento colocar o equipamento bem na face da mesa, e aí você adapta uma caixinha, pode ser uma caixinha de papelão mesmo, porque os estojos não vão queimar a caixinha de papelão. Obviamente que a caixinha tem que ser com um papelão bom o suficiente, não pode ser uma caixinha com papelão muito fininho, porque senão aí sim ele pode até queimar um pouquinho, mas não vai pegar fogo, tá? É mais por conta que o estojo ele vai estar bem quente, né? E para você poder liberar o acesso do estojo caindo, tá? 308, 3006 não há necessidade, você pode colocar em cima da bancada que não tem problema nenhum. Eu vou fazer depois a demonstração de como que a gente seleciona para fazer o ajuste da altura ideal para os calibres, tá? Digo ideal porque isso daqui é uma questão de gosto. Tem gente que gosta com mais recozimento em termos de altura do estojo, tem gente que gosta com menos. Então, isso vai da aplicação, vai do gosto. É a mesma coisa que você tem um die e tem um atirador que usa die de uma determinada forma, tem atirador que usa um die totalmente crimpando muito o estojo, enfim. Existem essas particularidades, ok? Melhorar um pouco a posição da câmera aqui. Então, quando nós formos colocar o anel centralizador, que ele sempre, lembrando aqui, ele sempre vai ser condizente com o calibre, no caso que eu tenho em mãos aqui é o 12mm, que aqui eu posso usar para 308, 3006, o 284 também pode ser utilizado para ele, tá? Qual é a orientação passada a respeito de como colocar o anel centralizador na bandeja? Primeiro eu libero a bandeja, eu puxo aqui a lingueta para soltar a bandeja, eu jogo ela toda lá para baixo e travo para ela ficar firme, só para ela não ficar soltando. O anel centralizador, ele possui guias em ambos os lados. Estou tentando puxar aqui, agora sim. As guias, elas servem para quê? Para que esse anel fique tanto alinhado quanto preso, literalmente. Ele não vai subir nem descer, ele vai ficar super alinhadinho. E ele entra justinho, ele não entra muito apertado e também não entra muito frouxo. Então observem que eu estou com os dois dedos laterais aqui e os dois dedos aqui e eu empurro ele para frente. Empurrei para frente, ele faceou e com o meu outro dedo eu não consigo tirar. Por quê? Porque ele está bem justinho. Por que ele tem que ser justinho? De tanto você ficar depois colocando os estojos por cima, ele pode ficar batendo aqui. Se aqui não estiver justinho, ele pode ficar saindo e aí toda hora você tem que empurrar ele para dentro para garantir que ele está na centralização correta. Certo? Então vamos lá. Para eu retirar o anel centralizador, eu abaixo a bandeja, como a gente acabou de fazer, travo ela, apoio os dois dedos aqui nas laterais, fora da onde está o anel centralizador, então eu vou colocar na bandeja. Os meus outros dois dedos eu encosto lá na cabeça do cone, tá? E eu puxo. Na hora que eu puxar, ele sai. Entendeu? Você evita ficar segurando e puxando ele de frente. Então vamos lá de novo. Aqui eu apoio os dedos, empurrei, ele travou.
Por que eu digo isso? Porque tem gente que às vezes chega aqui e fica assim, ó, e fica brigando e não consegue encaixar por causa dos guias, porque o guia ele tem que estar bem alinhadinho. Então se você guiou, ó, ele automaticamente ele não cai. Eu só encostei ali, tá vendo? E veio com os 2 dedos aqui, termina de empurrar até o fundo e faceou. Facinho. Para retirar, apoio os 2 dedos aqui e faço uma alavanquinha. Saiu também. Beleza? Tranquilo com relação a isso. Então, voltei ele no lugar. E após fazer a fixação dele, a gente vai ter que fazer o ajuste da altura da bandeja condizente com o calibre que eu estou utilizando. Então, não é porque eu estou com o anel centralizador 12 mm que a altura da bandeja vai ser uma altura, sei lá, X, Y. Não, para cada calibre você tem uma determinada altura que você vai ajustar aqui. Lembrando uma coisa muito importante, que eu já orientei bastante atiradores com relação a isso. A altura da bandeja e o temporizador fazem uma relação um com o outro que vai te mudar muito a qualidade do seu recozimento. Vou dar um exemplo. Já consegui fazer demonstração de que é possível eu fazer recozimento de um calibre 308 com 8 segundos e o mesmo estojo com 12 segundos. De 8 para 12 é muito grande a diferença. Mas o que tem de diferente? Vamos lembrar de uma coisa. Física. Ó, vou soltar aqui a lingueta, tá? Apoiei os dedos aqui em cima só para eu poder subir e descer de uma forma mais fácil a bandeja, tá vendo? Para poder guiar sem deixar ficar dando trancos. Então eu ajusto ela ao invés de eu ficar só segurando a bandeja em si. Então eu apoio a mão lá porque eu tenho mais firmeza com os dedos, ok? Vou pegar um estojo aqui, me dá um minutinho, eu vou dar uma pausa. Vou pegar um estojo para fazer uma demonstração para vocês de ajuste de altura. Bom, voltando aqui ao vídeo, eu busquei uns estojos que, aliás, já estão recozidos, tá? Esse é o padrão que eu costumo utilizar, vai de 2 a 3 milímetros abaixo do ombro do estojo. Como eu disse, isso vai muito de gosto, vai de experimentação, vai do que o atirador pretende de fazer com as suas recargas. Deixa eu fixar de novo aqui o celular para mostrar para vocês a bandeja de frente, tá? Então, o que eu sempre oriento para facilitar as pessoas a detectarem qual é o ajuste ideal da sua bandeja? Você pega um estojo do calibre que você vai querer fazer o recozimento, você vem na lateral e apoia ele, obviamente ele tem que estar frio, né? E apoia ele aqui na lateral. Eu vou pegar aqui de novo, vou soltar para mostrar a vocês que quando a gente olha de frente, ele está quase, ó, eu vou ter que abaixar só um pouquinho, mas está vendo que ele está quase na altura do primeiro elo da bobina aqui, ó, logo onde ele começa. Então, qual é a minha orientação? Quando você não tem a mínima ideia de qual é a altura que você vai utilizar para o seu estojo, você procura entre essa altura próxima da parte de cima, da onde termina as bobinas, tá? E a emenda entre a primeira bobina e a segunda bobina. Vou fixar o celular aqui de novo para mostrar para vocês o que eu estou me referindo. Só um minuto. Então vamos lá, vou posicionar aqui de frente. Tá? Vou abaixar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então a gente está olhando de frente, ok? Quando eu for mexer na altura da bandeja, eu solto aqui embaixo e aí eu vou ajustar. Então percebam, entre esta altura, vocês podem perceber que ele está entre entre o primeiro e o segundo elo da bobina, ok? Então eu costumo utilizar esse ajuste, aí daqui até aqui ele dá uma diferença muito grande no recozimento. Porque o que acontece é o seguinte, o que eu estava explicando para alguns outros atiradores. A bobina é um indutor. Então, como ela não transfere calor diretamente para o estojo, ela faz, a indução dela é a que faz o aquecimento do estojo. Obviamente que o estojo depois vai aqui dentro.
certo? Ele vai lá dentro do indutor. Então o que acontece? Quanto mais para dentro eu tiver, ó, eu liberei aqui só para mexer, sempre que a gente vai mexer na bandeja, você sempre tem que liberar a chaveta aqui, porque senão você vai estar forçando o ajuste da bandeja desnecessariamente. Então é o seguinte, se eu deixar bem baixo, o indutor tem pouca influência sobre o material, que no caso é o latão. Quanto mais para dentro eu deixar o material, ou seja, o estojo, para dentro da bobina, mais influência o campo eletromagnético do indutor faz com relação ao estojo, consequentemente, mais rápido o estojo vai aquecer. E aí você tem que fazer essa relação nesse ajuste que eu sempre oriento aqui, lembrando que é uma orientação, não é mandatório, tá? Isso vai por experimentação também. Aí qual é o grande detalhe? Quando você faz a experimentação da altura, você tem que fazer a experimentação da altura, observando os tempos que você vai estar utilizando no painel. Porque quanto mais longe nós estivermos com o estojo, ou seja, quanto mais baixo for a bandeja, maior vai ser o tempo de recozimento que você vai ter que colocar. Quanto mais próximo você tiver a bandeja do indutor, menor o tempo você vai ter que utilizar. E não há uma relação linear. Então tem que ser por experimentação, até mesmo porque, dependendo do estojo que você está utilizando, ele se comporta de maneira diferente. Se você fizer o recozimento de um estojo CBC ou um Hamilton Peters, que é um que vem escrito RP aqui atrás, os meus são Lapua, tá? Eles possuem tempos de recozimento diferentes. Mesmo que você utilize a mesma altura da bandeja, o tempo do recozimento vai ser diferente. Porque você muda a liga do latão, tem fabricante que usa ligas diferentes, ele continua sendo latão, mas ele tem uma liga diferente, tá? Então, como ele é uma liga diferente e o indutor age sobre metais, você tem ações diferentes de indutor, não sei dizer ao certo se seria indutor, mas de campo eletromagnético, eu acho que é melhor isso, sobre o metal. Consequentemente, ele vai aquecer mais rápido ou mais lento para diferentes materiais e também a própria espessura do metal. Tem fabricantes que fazem latão mais fino, tem fabricantes que fazem latão mais grosso. Então isso também influencia no tempo de recozimento que você vai selecionar para cá, ok? Um outro detalhe que eu gostaria de frisar a respeito de Tiago, não tenho a menor ideia de qual é o tempo que eu vou utilizar aqui. Então, supondo que o equipamento esteja ligado, você já fez o ajuste. Vou retirar aqui o estojo, só para fazermos uma observação aqui. Vou fazer de novo o ajuste. Eu vou deixar aqui no topo, por exemplo. Tá? Ele está bem faceadinho. Então, essa seria a minha altura ideal para esse meu estojo aqui, ok? E aí eu tenho o meu temporizador. Tiago, qual é a orientação que você me dá para temporizador? Faz o seguinte, se você é a primeira vez que você está utilizando e você não tem a menor ideia do tempo, coloca um tempo mais alto. Lembrando que você já deve ter ajustado e já deve ter colocado o anel centralizador. Eles já estão ok, tá? Aí você pode colocar, por exemplo, 10 segundos, tá? O equipamento, sempre que você liga ele te traz 8,5 segundos. Eu determinei esse valor porque é um valor médio, porque tem recozimentos que você faz com mais tempo, tem recozimento que você faz com menos tempo. Então, para você não ficar sempre mudando muito aqui, eu coloquei 8 segundos e meio. E isso não tem como alterar, isso é da programação do microprocessador, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que eu coloquei 10 segundos, tá? Que aqui vai estar escrito 10 segundos. E aí a máquina está toda ligada, está tudo certinho. E aí eu vou fazer o recozimento. Eu pego o meu estojo e coloco ele lá dentro. Coloquei o estojo lá dentro, automaticamente aqui ele vai começar a fazer. Ele tem um sensor de presença aqui dentro da bandeja, tá? Ele demora 2 segundos para detectar, isso é segurança, é um critério de segurança que eu implementei. Ele demora 2 segundos para detectar o estojo. E aí ele começa a contagem decrescente, regressiva, do que está aqui no painel. Então, se você colocou 10 segundos, ele começa a diminuir de 0,1 em 0,1 no tempo normal, tá? Tempo normal, digo, tempo de relógio, ok? E aí você fica de olho por cima, você fica de olho no estojo.
para você perceber se o estojo tende a avermelhar ou não. A recomendação é: nunca deixe o estojo avermelhar. Um leve avermelhamento é aceitável. Ele começou a avermelhar e muito suave. Ele é aceitável, que ele está te indicando a temperatura que o estojo está atingindo, tá? Mas nós temos, eu já tenho outros vídeos demonstrando aí, nós temos uma fácil observação também, que é essa linha cinza aqui no pescoço do estojo. Olhando por cima, quando você está fazendo o recozimento, a partir de um determinado tempo, você consegue enxergar essa linha cinza descendo pelo pescoço. É muito fácil de você conseguir determinar isso, entendeu? Então, conforme você está fazendo o seu primeiro recozimento, sem saber o tempo, você coloca lá com um tempo um pouco mais alto e mantém a sua mão próxima. Os botões de subir e descer o tempo, que funcionam subir e descer o tempo antes de você colocar o estojo, ele serve como segurança durante o procedimento de recozimento. Ou seja, quando você está com contagem regressiva aqui no painel, se eu apertar ou o botão de baixo ou o botão de cima, automaticamente cancela, abre a bandeja, solta o estojo e aqui vai te mostrar um aviso que do que você havia selecionado de tempo de exposição, ele sobrou tantos segundos. Vou dar um exemplo, 0,7, 0,6, 0,5. E aí ele te dá a seguinte opção. O botão de cima ele vai ter um tiquezinho, como OK, e o de baixo um xizinho. Ele te pergunta, deseja utilizar o novo valor? Por que isso? Para te orientar que se você observou lá que ele começou a avermelhar e você apertou para cancelar, é um tempo que você tem como referência. Porque naquele tempo que você cancelou, ele começou a avermelhar. Então ele te dá a opção de usar aquele novo tempo que você selecionou, apertando o OK, que é o botão de cima, e ele vai te mostrar o tempo que você tinha programado menos o tempo que sobrou. E automaticamente ele vai te mostrar aqui. Aí, se você quiser abaixar um pouquinho mais só para garantir que aquele tempo que você colocou não vai avermelhar o estojo, abaixa 0,1, 0,2, pega um estojo diferente do que aquele que você acabou de passar por aqui, coloca o estojo e aí ele vai fazer o processo de recozimento. E aí você deixa ele fazer por inteiro e observa o resultado, tanto se ele vai avermelhar, quanto o quanto que ele vai fazer de recozimento. E aí você começa a fazer o ajuste entre altura de bandeja e temporizador para você obter o melhor resultado esperado dos seus recozimentos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Quem está falando aqui é Thiago, eu sou o desenvolvedor do equipamento de recozimento TSBR e fico à disposição. Tem aí meus contatos que estão aí direto no final do vídeo, né, na parte de baixo nas descrições. Podem fazer contato, fiquem à vontade, estou sempre à disposição. Beleza? Ótima semana a todos, fiquem com Deus.